Olá, boa noite, meu povo. Que Deus em Cristo já possa estar abençoando cada um de vós nessa noite. Já quero trazer para a meditação dos nossos corações Isaías 53, o livro que fala do Messias, o livro que fala da vinda do Messias. Isaías, o profeta contemporâneo, que trouxe a mensagem 700 anos antes de Cristo. Aleluia! Contemporâneo do rei Uzias e de outros reis, Isaías profetizou a vinda do Messias. E hoje eu quero começar a ler aqui em Isaías 53, já convido vocês, amados, amadas, a estarem abrindo suas Bíblias. Peguem suas Bíblias, vamos ler a palavra do Senhor, porque a palavra é o pão da vida. E a Bíblia diz que não tem outra forma de conhecermos a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está escrito. Então vamos ler a palavra do Senhor, porque Deus tem uma palavra de cura, de libertação, de promessa, de vida eterna para o teu coração. Diz assim a santa palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi feito por causa das nossas transgressões, ele foi ferido e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém, queridos? Até aqui. Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao versículo 7. Amanhã continuaremos meditando nesse livro, vamos terminar. Mas hoje eu quero meditar até aqui. Queridos, quando Deus começa a falar aqui no livro de Isaías, ele traz a mensagem sobre o Mestre, sobre o nosso Messias, Jesus Cristo de Nazaré, que ele viria, nasceria de uma virgem e ele traria a salvação, mas não a salvação material somente, como muitos pensavam naquela época, que ele viria brigar por um reino terreno, não. Ele disse que o reino dele não era desse mundo. Enquanto os homens estavam guerreando politicamente por causa do reino deste mundo, por causa deste mundo, das riquezas e honras deste mundo, ele estava guerreando pelo reino do Pai, que está no céu. Então, querido, ele veio para restituir-nos a vida eterna que outrora todos nós havíamos perdido porque estávamos distantes de Deus. O pecado entrou e afastou o homem, afastou a humanidade de Deus, e Deus disse que todos nós, está escrito lá no Velho Testamento, todos nós, sem exceção, estávamos destituídos da glória dele. Ninguém mais herdaria a glória, ninguém mais entraria. Mas, por amor à humanidade, ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar. Ele enviou Jesus, Jesus nasceu, o Verbo se fez carne,
se encarnou entre os homens, pregou a palavra, morreu na cruz, nos religou com Deus e voltou para o Pai. E hoje eu quero deixar 2 princípios aqui que eu aprendo, 2 pontos importantes. O primeiro, que Deus verdadeiramente está nos falando em Isaías 53. Então, queridos, o primeiro ponto que eu vejo aqui, Deus nos falando em Isaías 53, é o alerta contra a hipocrisia e a injustiça. Deus repreende aqui em Isaías o povo. Deus repreende um povo que diz conhecê-lo, queridos, mas que cultiva corações distantes dele e pratica injustiça social e pratica injustiças espirituais. E ele avisa que muitas vezes não apagam os pecados. Ele avisa, Deus nos avisa, que muitos rituais vazios, melhor dizendo, não apaga os pecados. Muitas pessoas elas pensam que por fazer rituais, pagar promessas, que dessa forma ela alcançará o reino do céu. Mas eu quero te dizer que não tem como alcançar o reino de Deus e entrar na glória se não passar por Jesus Cristo, se não for por uma aliança. Porque a Bíblia diz que Ele nos restituiu essa ligação, que Ele nos dá direito a entrarmos na sala do trono, lá no céu, orando na presença de Deus. Deus nos aceita em oração, queridos, simplesmente ou gloriosamente porque Jesus morreu por nós. Porque se não fosse Jesus, não teria outro meio de se achegarmos a Deus. De nos achegarmos a Deus, não teria. Então, Deus avisa que muitas vezes, ele vem trazendo a mensagem aqui em Isaías 53, que muitas vezes pensamos que rituais vazios, queridos, apagam os nossos pecados, e não é verdade. Muitas vezes pensamos que vai mudar alguma coisa, mas o que vai mudar a sua vida e a nossa vida diante de Deus é a verdadeira fé. E essa verdadeira fé exige buscar a justiça, defender os oprimidos, abandonar o egoísmo, abandonar o pecado e se apegar com Jesus. E pedir para que Ele venha fazer-nos um novo homem, uma nova mulher. Então, Deus deixa um alerta nessa noite. Cuidado com a hipocrisia, cuidado com a injustiça. Examine-se o homem a si mesmo, que muitas das vezes nos enganamos, achamos que estamos agradando a Deus só porque fomos no culto, só porque pagamos uma promessa, só porque fizemos um serviço. Não é isso que vai te levar a Deus. O que vai te levar a Deus é uma vida com Jesus, é uma vida de princípios, é uma vida na palavra do Senhor. E o segundo alerta que Deus nos dá nessa noite é o consolo e a promessa de libertação. Ao mesmo tempo que Deus vem trazendo o alerta contra a hipocrisia e a injustiça, no capítulo 53 de Isaías, depois ele também traz o consolo e a promessa de libertação. Em meio, queridos, aos avisos de julgamento que Deus nos dá, Deus também consola seu povo, garantindo que Ele, somente Ele, é o Criador soberano. Ele avisa que mesmo nos detalhes mais difíceis da minha e da tua vida, Ele está presente para renovar as nossas forças. Então não temos desculpas, porque Ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Porque é na fraqueza do homem, quando buscamos a Deus nas nossas fraquezas, o poder dele se aperfeiçoa em nós e nos transforma. Eu já disse, e hoje eu vou repetir, não é pela força do seu braço que você vai conseguir se achegar a Deus, mas é pela mão, pelo caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. É Ele que vai te conduzir ao Pai. Para isso é necessário nos humilharmos na presença do Senhor, rasgarmos os nossos corações, as nossas vestes espirituais diante de Deus, sermos verdadeiros, queridos, com Deus, abrir o coração para Ele, dizer o que vai no teu coração, confessar os seus pecados, confessar as suas fraquezas para Deus e pedir que Ele lhe ajude a renovar a sua vida, pedir para Ele que Ele restaure, pedir que Ele segure na tua mão e te levante, que Ele segure na tua mão e não deixe você afundar. Então o Altíssimo, ao mesmo tempo que Ele nos alerta, nos corrige e dá os avisos de julgamento sobre a terra, né? Como hoje mesmo, hoje em dia estamos ouvindo muitos profetas falando, né?
Claro que no meio tem os charlatões, mas temos muitos profetas ainda verdadeiros que não se dobrou diante de Baal e que são profetas de Deus e que quando Deus avisa na terra que algo vai acontecer, é porque vai acontecer. Mas também quando Deus avisa, dá uma sentença né, de julgamento, vamos dizer assim, e o povo se arrepende e ora e busca a face do Senhor, a sua oração, a minha oração, a nossa oração pode mudar o destino de uma nação. Então, queridos, fique ligado na palavra, ouça o que o Senhor diz. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à sua igreja, o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele tem falado, a igreja do Senhor somos nós aqui na terra. E ele avisa mesmo que querido, nos desertos mais difíceis. Ele nos avisa, parece que está tudo deserto, mas Deus sempre está falando para nos dar livramento, porque Ele ama a nossa nação, Ele ama o pecador, Ele ama. E Ele está presente para renovar nossas forças. Então Ele deu a promessa do Messias, o Messias prometido. Isaías detalha com séculos de antecedência a vinda de Jesus Cristo, que viria como um servo sofredor para nos salvar através do sacrifício, através do seu sacrifício na cruz. Está escrito em Isaías 53, você pode ler e você vai ver. Tudo isso que eu estou lhe dizendo, que ele veio, e ele veio como servo. Ele não veio para ser servido, ele veio servir antes, para nos ensinar a ser servos. E ele sofreu humilhação, rejeição, sabe, queridos? Mas em nenhum momento ele tirou o foco do que ele veio fazer, porque ele tinha certeza de quem ele era. E ele era o Cristo enviado de Deus aqui na terra para nos salvar através do seu sacrifício na cruz. E por último, querido, nesse dia eu ainda quero falar da esperança e renovação. Isaías também vem trazendo a esperança e a renovação, porque Deus promete consolar os aflitos. Aqui no livro de Isaías ele fala isso. Um dos versículos mais conhecidos também que Deus fala sobre consolar os aflitos é em Isaías 40, 31. Um pouco mais atrás, se você voltar no livro de Isaías 40, 31, você vai ver Deus falando que ele vai consolar os aflitos. Então, querido, tudo isso se resume que em aqueles que confiam e esperam no Senhor sempre renovarão as suas forças. Isaías 40, 31 diz essa mensagem, traz essa mensagem para nós, que aqueles que confiam e esperam no Senhor sempre renovarão as suas forças. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã ainda voltarei, se Deus assim me permitir, para estar orando e meditando nessa palavra riquíssima e que é atualizada, porque a palavra do Senhor ela não passa. Sempre está atualizada. Se você abrir a Bíblia hoje, ela vai estar atualizada. Amanhã, séculos e séculos se passarão, mas a palavra do Senhor, essa não passará. Então, eu quero estar orando com você. Soberano, poderoso Deus, maravilhoso Pai, nessa noite, Pai, já entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Jesus Cristo de Nazaré, vem com Teu sangue, cobrindo-nos, libertando, sarando, curando e livrando de todo mal. Quebra os laços, corta as lanças, lança por terra, Senhor, todo espírito contrário de malignidade, espírito contrário das trevas, de doença, de cansaço, de enfado, de fraquezas espirituais, estejam amarrados lá no abismo, acorrentados. Todo espírito imundo que venha perturbar nossa mente, nossa casa, nossa família, nossa rua, nossa cidade, nosso país, nós entregamos, Espírito Santo, nas Tuas mãos, aos Teus anjos nessa hora da ordens ao nosso respeito, para nos guardar. Coloca, Senhor, uma legião de anjos nos guardando a nossa entrada, a nossa saída, que eles estejam à nossa direita, à nossa esquerda. Vai desbravando, Senhor, todo mal, lançando por terra. Aleluia, glória a Deus. Invocamos, porque Tu dizes na Tua palavra, invocai o nome do Senhor e serás salvo. E nós invocamos, Senhor,
o teu sangue sobre nossa saúde, sobre nossa vida espiritual, financeira, sentimental, todas as áreas nós colocamos nas tuas mãos nessa noite. Já coloco minha vida, minha casa, minha família nas tuas mãos, debaixo das potentes mãos do Espírito Santo de Deus. E também coloco, Senhor, todos aqueles que me ouvem nessa noite e que dá crédito à tua palavra. Esses sim, esses estarão guardados contigo para a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos acolhe, nos abraça, nos consola, nosso Consolador. Cuida de nós, Senhor. Em o nome de Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos nessa noite. Fortalece o nosso espírito, os nossos artelhos na nossa caminhada. Coloca, Senhor, o capacete para proteger nossa mente de todo dardo do maligno. Coloca, Senhor, a espada do Espírito empunhada em nossas mãos. O escudo da fé, Senhor, para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. E o cinturão e as sandálias do Evangelho em nossos pés, para nos proteger de todo mal. Coloque em nós toda a armadura do Espírito. Eu te peço nessa noite. Se o Senhor nos pergunta, o que tu queres que eu te faça? Coloque as armaduras do teu Espírito Santo em nós e nos livra de todo mal. Não nos deixe pender para a direita nem para a esquerda, mas que estejamos debaixo das potentes mãos do Altíssimo, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, que tem todo o poder. Já te agradecemos. E se assim for da tua vontade, amanhã estaremos aqui, mais uma vez nesse canal, adorando o teu nome, orando, meditando em Isaías 53, na presença do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amados, que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem com Deus e que o Senhor esteja aí em cada lar que me ouve nessa noite, guardando-os e protegendo-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.